Bora começar um treino de pernas com foco em quadríceps. No decorrer desse treino, vocês vão ver os exercícios que eu escolhi e eu vou explicando o porquê que eu escolhi esses exercícios, os detalhes e os macetes para desempenhar bem em cada exercício. Então, no primeiro, eu já vou começar fazendo um agachamento livre. Eu gosto do agachamento livre por ele ser um exercício multiarticular, que na minha opinião é um exercício básico, né? Todo mundo deveria fazer se não houver alguma limitação, mas ele é um exercício fundamental para o nosso dia a dia, porque a gente agacha para ir no banheiro, fazer qualquer coisa. Então, o ato de você ter uma boa força nesse movimento é uma coisa extremamente atrativa. Eu vou começar com 20 quilos de cada lado, eu vou fazer uma série de aquecimento, tá? A minha carga final, para fazer ali 4 repetições, vai ser mais ou menos 60 a cada lado. Então eu vou colocar 20 cada lado, vou fazer umas 10 repetições para dar uma boa aquecida, aí eu vou colocar 40 a cada lado, vou fazer mais um tanto, aí eu coloco 60, que é a minha carga válida. Eu poderia colocar uma carga maior para iniciar? Poderia, mas hoje eu estou bem cansado, bem podre mesmo. Pode ser que eu nem consiga chegar no 120. Lembrando que eu já agachei com 200 quilos. Só que eu estou sem hormônios, então agora eu estou muito mais fraco. E com 15 quilos a menos. Bora lá. Me posicionei embaixo da barra, tirei 2 passos para trás. Eu sempre falo pro pessoal, galera, façam dentro de uma gaiola, porque aqui a gente tem segurança. No pior dos casos, joga a barra para trás e já era. Na primeira série, eu gosto de dar uma segurada embaixo para dar uma boa alongada nos músculos, dar aquela aquecidinha. Então eu desço, dou uma segurada, espero um pouquinho. Eu gosto de alongar assim, tá? Isso aqui gasta um pouco da sua força? Gasta um pouco da sua força. Mas eu não sou powerlifter. Já dei uma boa aquecida, agora eu posso acelerar o movimento. Bom, fiz 8 repetições. Agora eu vou dobrar o peso que está aqui. Deixa eu ir buscar. Colocar mais 20 aqui, ó, de cada lado. Então eu fiz 8 repetições com 20 quilos. Agora eu vou buscar umas 4 com 40. Depois eu coloco 60 e vejo quantas repetições vão dar. Eu gosto de tomar água entre as séries, mas sempre aquela bicadinha, não aquele volume excessivo. Como é uma série de aquecimento, a primeira que eu fiz, eu vou esperar em torno de 1 minuto e pouquinho, e vou fazer a segunda, que seria uma série de reconhecimento, o que o pessoal chama de feeder set, né? Enfim, tanto faz o nome. Vamos embora. Eu estou bem longe da falha.
E tô parando, justamente porque esse é o objetivo. É a gente preparando o corpo para as cargas maiores. Agora eu vou aumentar de novo o peso. Vou colocar mais 20 de cada lado. Então agora eu tenho 60 quilos de cada lado. São 120 quilos de anilha, mais a barra que pesa 15. Então são 135 quilos totais. Vou descansar mais ou menos 1 minuto e meio. E aí eu vou para a minha série válida. Eu estou estipulando que eu vou conseguir fazer de 3 a 6 com esse peso. Lembrando que eu estou muito fraco. E se eu conseguir fazer mais do que 6, eu coloco mais carga. Eu paro, adiciono mais carga. E aí eu vou tentar ficar nesse range de repetições, entre 3 a 6. Se eu ultrapasso, eu aumento o peso. Se eu fizer muito abaixo, fizer só 2, por exemplo, eu pego e diminuo o peso. Eu vou regulando conforme o treino. O ideal é a gente sempre fazer a progressão. Não necessariamente eu preciso progredir carga para o resto da vida, senão teria gente agachando com 1 tonelada, né? E não tem. Porque chega uma hora que não dá mais. E aí você progride aumentando séries, repetições, entre outras formas, né? Mas por enquanto, como eu estou recuperando minha força ainda, eu consigo progredir bastante ainda. Eu sei que tem muito ainda a progredir, né? Não sei se eu vou conseguir chegar na carga que eu fazia quando eu era hormonizado, que eu agachei com 200 de anilha, tá? Não, minto. Foi 180 de anilha. E 23 da barra, acho que era 23 quilos. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa marca de novo, mas vamos tentar, né? Vamos pra cima. Vou fazer mais uma aqui. Agora tá valendo, vamos ver quantas vão dar, né? Eu vou deixar uma na reserva. Possivelmente eu conseguiria chegar a fazer mais uma. Então seriam 6 repetições. Então é escurecida. Então eu fiz 5. Vou deixar uma na reserva. Eu não preciso chegar a 100% a falhar, né? É legal a gente fazer até a falha, mas eu não preciso fazer em todos. Eu posso fazer em alguns específicos. Agora eu vou descansar uns 2 minutos e meio, porque é um exercício de mais força, né? Então eu vou dar um descansinho maior, 2 minutos mais ou menos, e aí eu volto a fazer novamente. Essa questão da respiração que eu faço, mais forte, isso aumenta muito a minha força. Eu fico hiperventilando, né? E pra mim, eu me sinto muito melhor
muito mais preparado, muito mais confiante para fazer o exercício. Então, fica uma dica para vocês. For começar o exercício, hiperventila bem forte mesmo. Durante as repetições ali, solta o ar firme, puxa firme. E é isso aí. Esperar dar os 2 minutos. Então, se eu fiz 5 na primeira, pessoal, eu já sei que eu vou fazer mais ou menos 3 repetições. Ou no máximo, do máximo, assim, no talo, 4. Né? Mas tá ótimo. São 5 repetições com um peso mais alto do que eu fiz na semana passada. Na verdade, o peso é o mesmo, eu só fiz mais repetições. E assim eu tô voltando a progredir, né? Esperar mais 30 segundinhos. Vamos nessa? Então, primeira série válida, 5 repetições. Vou ver agora na segunda série válida o quanto isso vai dar. Vambora. Reparem na respiração que eu vou fazer. A hora de entrar para o aparelho e na hora da execução. Guardei com 3. Possivelmente eu tinha mais uma aí. Então estou deixando uma repetição na reserva. Aqui eu vou fazer somente 2 séries. E vou agora para outro padrão. Então aqui é um padrão de flexão de joelho e quadril. Eu vou trabalhar bastante o quadríceps, exceto o reto femoral. E vou agora para a cadeira extensora, para complementar, usando bastante o reto femoral lá. Para trabalhar aqui, eu posso trabalhar direto, tá? Sem fazer nenhuma série de aquecimento, nem nada dessas coisas, até porque eu já aqueci. Mas eu gosto de fazer de 4 a 6 repetições com mais ou menos 60% da carga que eu vou utilizar de trabalho. Então, se aqui eu tenho 100 quilos, que eu sei que eu vou colocar a máquina zerada, eu vou colocar 60 quilos e eu vou fazer em torno de 4 a 6 repetições, tá? Eu vou deixar meu tronco deitado para trás, não pelo fato de que hipertrofia mais, mas porque eu já zerei a máquina no movimento convencional. Então, como eu zerei, para eu continuar progredindo, vamos dizer assim, eu vou inclinar o banco o máximo que eu puder para trás, deitar ele para trás, e vou inclinar o meu tronco mais para trás que eu puder, para que eu possa continuar dificultando o meu movimento. Existem outras formas que eu poderia fazer, um drop, o que seja, né, para aumentar esse volume aí, mas eu vou fazer isso por enquanto. Ou eu poderia também fazer unilateral, mas eu vou explorar dessa forma por enquanto. Então coloquei, me posicionei, o descanso de lá para cá, mais ou menos 1 minuto e meio, e vou fazer.
6. Fiz as 6 repetições, vou descansar mais ou menos 1 minuto e meio e vou zerar a máquina. Por que eu descanso somente 1 minuto e meio nesses exercícios? Porque eles não são exercícios com que eu estou fazendo com uma carga absurda, igual eu fiz no agachamento. Como aqui eu consigo me recuperar mais rápido, eu faço com um pouco menos de descanso, até porque, para mim, não existe motivo para um treino durar mais do que 1 hora. Tá? Então eu vou descansar mais ou menos 1 minuto e meio, que é o tempo suficiente para eu conseguir me recuperar, executar uma boa quantidade de repetições para essa carga e não perder aquele time do treino, né? Aquela sensação de estar treinando. Porque se você descansa 3 minutos, 5 minutos, você não quer mais fazer, você quer ir embora. Então a gente descansa 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo ali, para justamente a gente ter essa boa recuperação e conseguir fazer os exercícios. Não que se eu descansar com 30 ou com 60, vai me prejudicar de uma forma tão alarmante, né? Às vezes tem alguns exercícios que eu até descanso menos de 1 minuto. Então isso não tem nada a ver. O que eu sempre falo é, descanse o quanto você acha necessário para você executar novamente uma boa série. Se você ficar cronometrando ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 30 segundos, 40 segundos, vai ser muito difícil você ter uma boa aderência a isso. Vambora? Bora valendo. Aqui, como já é o meu segundo exercício, aqui eu já gosto de trabalhar mais próximo da falha, ou falhando. E se vocês perceberem, eu fiz o movimento com dead stop. Seria eu parando o peso e saindo do zero, né? Que é o que me ajuda a fazer menos repetições. Se eu ficar usando uma força elástica, vamos dizer assim, né? De vai, eu conseguiria fazer muito mais repetições. E eu, particularmente, não gosto de executar 15, 20, 25 repetições. Eu odeio. Mas isso é por preferência, não é porque dá menos resultado. É por preferência mesmo. Agora eu vou descansar 1 minuto e meio. 1 minuto, 1 minuto e meio. E vou de novo. Eu vou descansar o quanto eu acho que é necessário para o meu treino. Sem ficar me apegando muito a regras. Bora mais uma? Válidas. E aqui eu vou fazer 3.
Descansar mais 1 minuto a 1 minuto e meio. E vou de novo. Descansar 1 minuto e meio. De 1 a 1 e meio. Vamos de novo. Eu posicionei a câmera para ficar mais fácil de vocês visualizarem a execução do exercício. A intenção é eu não usar o braço, usar somente a força da perna mesmo, tá? Então eu me posiciono e vou começar a execução. Parece fácil, mas é muito difícil. Dá uma descansada de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. E fazer mais uma. Com isso, eu vou totalizar 7 séries válidas para quadríceps. Então, eu treino perna 2 vezes na semana. Hoje, o objetivo principal é atingir o máximo que eu puder os quadríceps. Eu vou dar estímulo em posterior também, mas o foco seria quadríceps. Eu vou treinar, depois daqui, a cadeira flexora, mais ou menos 3 séries. E no meu próximo treino de perna, eu vou iniciar pelos posteriores, aí vou fazer stiff, mesa, entre outros, um volume maior de séries, né? E menos de quadríceps, aí eu vou dar um estímulo no quadríceps. Então eu estou fazendo 7 e eu estou com 12 séries semanais de quadríceps. Então se eu fizer 7 agora, eu vou fazer apenas 5 no próximo treino, que vão ser 2 séries com exercícios multiarticulares, com a intenção de trabalhar bem os vastos, e 3 séries tentando trabalhar mais o reto femoral. Vamos nessa? Bora. Finalizei as 7 séries de quadríceps. Vou fazer agora 3 séries de cadeira flexora.
Como aqui eu ainda não tinha feito nenhum exercício para os posteriores, eu vou iniciar com um aquecimento. Então eu vou colocar mais ou menos 60% da minha carga válida, porque meu corpo já está aquecido. Então eu vou fazer um aquecimento aqui, com uma série só específica, e aí eu começo o trabalho. Então eu vou colocar 60% da carga. Como eu sei que eu zero a máquina, que é os 100 quilos, eu vou colocar 60 quilos. E vou fazer 8 a 12 repetições de aquecimento. Vou descansar 1 minuto, mais ou menos. E vou fazer novamente, porém com a carga que realmente é a minha carga de treino. Como mesmo com a máquina zerada, ainda assim se torna um exercício leve, novamente eu vou fazer com dead stop. Então vocês vão perceber que todas as vezes eu vou parar em cima e arrancar do zero. Para em cima, arranca do zero. E aqui já vai ser a primeira série válida. Posicionei, bem encostadinho, bonitinho, bem posicionado aqui nos joelhos a espuma, para cima dos joelhos, né? Em cima do quadríceps. Joelho na linha do eixo da máquina e vamos embora. Me posicionei. Vou deixar uma na reserva. Vou descansar mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí, pessoal, eu vou falhar mesmo só na última agora. A próxima também vou deixar uma na reserva, né? E a próxima, e a última no caso, eu vou falhar. Aí eu vou até não aguentar mais descer o peso. Mantendo o mesmo padrão de movimento. Depois daqui, eu vou fazer cadeira abdutora, tanto 90 graus quanto 45. Então vão ser 7 séries para quadríceps, 3 séries para posterior e 6 séries para glúteo, com mais as 2 que eu fiz no agachamento, que também contabilizam para o glúteo. Então vão ser 8 séries para glúteo, 7 para quadríceps, 3 para posterior e 8 para glúteo. Bora.
Vou deixar na reserva. Vou descansar mais 1 minuto a 1 minuto e meio. E aí eu volto e faço uma até não aguentar descer mais o peso. Bora. Mais um. Bora. Então agora eu vou fazer algumas repetições como aquecimento. Aqui, com o quadril em mais ou menos 90 graus de flexão, eu vou trabalhar glúteo máximo, né, no movimento de abdução. E na hora que eu inclinar para trás, eu vou colocar o meu quadril em 45. E isso tende a colocar uma condição um pouco mais favorável para o glúteo médio. E de uma forma bem estável, sem eu precisar ficar subindo no banco. Vamos para a válida? Mesma coisa o dead stop, tá? Essa foi a primeira válida. Faltam duas. Vou descansar novamente, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio.
Isso aqui, pessoal, vai ser para vocês verem que não tem a necessidade de fazer um treino muito mais longo do que 1 hora. Eu estou fazendo um treino muito efetivo, que vai me trazer resultado, e é um treino rápido, vamos dizer assim. Se você não é um atleta de alto rendimento do fisiculturismo, não tem necessidade alguma de você ficar 1 hora e meia, 2 horas na academia. Nenhuma. Bora mais uma? Descansei 1 minuto, 1 minuto e meio. Bora. Com o desktop. Falta uma. Depois ainda tem 45 graus. Bora para a última nesse? Nossa, escapou o pé. Agora seria 45 graus. Aí eu vou colocar meu encosto todo para trás. E na hora de executar, eu vou simplesmente deitar o tronco, sem precisar ficar em pé. Nem o pessoal costuma fazer o 45 assim, né? Não precisa. É só deitar. Dá na mesma. Na verdade é até mais estável e mais fácil de executar e de mobilizar mais carga. Vou descansar mais ou menos 1 minuto. Como eu já estava fazendo aqui, eu não vou fazer séries de aquecimento, nem reconhecimento, feeder set, né, que o pessoal fala. Vou manter a carga que estava, que é a máquina zerada, e vou simplesmente fazer. Descansar mais ou menos 1 minutinho. Estão vendo que meu quadril está mais ou menos em 45? Vamos nessa? Essa foi a primeira, falta duas.
Bora para a segunda? Falta uma. Bora para a última? Os 3 e... Bom, é isso. Fizemos 7 séries para quadríceps, 3 séries para posteriores e 8 séries para glúteo. Panturrilha eu não vou fazer hoje, eu faço nos dias intercalados. Por exemplo, eu vou fazer segunda, quarta e sexta a distribuição do volume semanal. Se eu tenho 12 séries de panturrilha para fazer, eu faço 4 séries na terça, 4 séries na quinta e 4 séries no sábado. Tá? Eu gosto de diluir de forma horizontal. E é isso. Se para você esse foi um treino válido, se você entendeu e os macetes que eu passei aqui de alguma forma fizeram sentido ou te ajudaram em alguma coisa, te peço para que você se inscreva no canal, comente alguma coisa aqui embaixo. Se isso que eu falei foi válido, testa, volta aqui de novo, comenta. É muito importante que você curta o vídeo e manda para quantas pessoas você quiser que entendam como funciona um treino efetivo e que dura praticamente 1 hora ou menos.